Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Para nós é motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, para entregar louvor e adoração ao único que é digno de louvor e de adoração, o nosso Deus, Criador do universo, o Senhor de todas as coisas. E neste momento eu aproveito, enquanto você abre a sua Bíblia em Filipenses 3, para agradecer ao pastor Djalma, a irmã Giovanete, a liderança do departamento de jovens, que nos confiou mais uma vez a responsabilidade de estarmos aqui nesta casa para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, juntos adorarmos a Deus e juntos também ouvirmos a voz de Deus falando aos nossos corações. Se você tem consigo um exemplar da Sagrada Escritura, por favor, abra na carta, na epístola que o apóstolo Paulo, juntamente com o irmão Timóteo, escreveu para a igreja que estava ali na cidade de Filipos. A carta aos Filipenses, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, vale um amém? Meus amados irmãos, nós lemos um texto sagrado que nos fala, conforme o tema destaca, sobre o conhecimento ou a excelência celestial do conhecimento de Jesus Cristo, como disse Paulo, meu Senhor.
O apóstolo Paulo, quando fala a respeito do conhecimento, da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, ele fala no início, escrevendo a estes irmãos que estavam em Filipos, sobre a alegria que é uma alegria que só é verdadeira se for no Senhor. Ele começa essa sessão falando para aqueles irmãos que o Senhor que salva, Ele é também o motivo da nossa alegria. Mas Ele não é só o motivo da nossa alegria, Ele é o centro da nossa alegria. Nós só podemos encontrar alegria em Cristo. Não há outra fonte de alegria. A única maneira que nós podemos sentir a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro gozo é na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele começa essa sessão com finalmente resta, meus irmãos, que nós nos alegremos em Cristo. É somente em Cristo que nós podemos nos alegrar. E quando ele fala estas coisas, ele fala também sobre algo que ele de alguma maneira já havia falado para aqueles irmãos, e ele decide repetir. E ele fala: olha, eu não estou aborrecido em repetir a vocês aquilo que vou falar. Eu não posso deixar de falar, mesmo que eu já tenha falado, eu tenho que mais uma vez alertar vocês a respeito desse assunto. E ele começa o alerta dizendo: olha, vocês tomem cuidado com os cães, guardem-se dos maus obreiros, guardem-vos da falsa circuncisão. A palavra traduzida aqui como circuncisão é uma palavra que não era utilizada para a circuncisão propriamente, era uma palavra utilizada para a questão daqueles que se mutilavam, aqueles que se cortavam de uma maneira a tentar atrair o benefício dos deuses. Quem faz isso são os pagãos. Os pagãos, eles ofereciam pagas aos deuses para tentar atrair algum tipo de benefício. É aquilo que nós entendemos como um comportamento de quem não sabe mais o que fazer, e aí ele vai para a situação de apelação. Então, uma das características dos falsos mestres, uma das características dos pagãos, uma das características daqueles que adoram a outros deuses é a apelação. Vocês devem lembrar do texto sagrado em que o profeta, ele prepara um ambiente para que venha fogo do céu, o profeta Elias, e ele prepara aquele ambiente para que Deus venha mandar fogo do céu. Mas antes ele dá oportunidade para os profetas de Baal também atraírem fogo do céu. E ele diz: olha, vocês tentem atrair fogo do céu. Depois que vocês tentarem, eu vou tentar também. E aí nós vamos saber quem é Deus. E os profetas de Baal, eles se mutilavam. Fazia parte do comportamento, é uma característica que marca os falsos profetas, é a apelação. Os gritos fazem parte da apelação. A mutilação faz parte da apelação. Aquelas pessoas que querem chamar a atenção de alguma forma estão apelando, e há várias maneiras de apelar. E o apóstolo Paulo fala: olha, eles estão apelando, eles são como cães que estão ladrando, estão gritando para chamar a atenção. Vocês devem desprezar este comportamento. Guardem-se, desprezem, vocês não deem atenção a este comportamento, eles são cães. E é interessante dizer que estes aqui, que o apóstolo Paulo está chamando de cães, são justamente os judaizantes, aqueles que queriam que a igreja se comportasse como os judeus. E eles chamavam os gentios de cães. Eles desprezavam os gentios, chamando-os de impuros, de indignos, de cães. Vocês devem lembrar, quando o Senhor Jesus fala: olha, não se deve tirar o pão que está na mesa para dar para os cachorrinhos. Aí uma mulher com muita fé vai dizer: olha, Senhor, mas os cachorrinhos podem comer do que cai da mesa. Os próprios
judeus, inclusive Jesus nesse contexto considera os gentios como cães. E aí o apóstolo Paulo, falando sobre a falsa circuncisão, eles chamam estes falsos mestres que estavam apelando de cães, e ele ainda diz, mas são maus obreiros, são pessoas que a sua obra, ela é de tal forma que ela mais atrapalha do que ajuda. Ela não é indiferente, ela não é neutra. Seria melhor que eles não estivessem fazendo nada. Maus obreiros são obreiros que o seu trabalham contra a obra. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse comportamento aqui, ele deve ser colocado fora, à parte. Isso aqui não é algo que você deve apenas deixar de lado e desconsiderar. É algo prejudicial. Tenhamos cuidado. E vamos entender o que é esse comportamento equivocado que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, porque a circuncisão somos nós. Os irmãos sabem que a circuncisão, e para aqueles que não sabem, era o ato que no 8º dia de nascido se cortava o prepúcio do órgão genital masculino. Era um comportamento entre os judeus, e para ser judeu tinha que fazer isso. Quando um prosélito, isto é, alguém que não era da linhagem de judeu, se convertia ao judaísmo, era exigido que depois já de adulto se fizesse isso para ele ser considerado um prosélito. Era alguém que havia se convertido ao judaísmo. E eu preciso dizer para os irmãos que o judaísmo em Roma, no Império Romano, era uma religião lícita, era uma religião permitida. Então havia um benefício em você ser judeu, havia um benefício em você se circuncidar. Você fazia parte da religião que o Estado aceitava, portanto você tinha liberdade religiosa. Então o que esses falsos mestres estavam colocando, que havia uma facilidade para os cristãos que decidissem ser judeus também. Eles estavam propondo que as pessoas poderiam ser cristãs e ainda assim ter liberdade religiosa ao se tornarem cristãos judaizantes. Aí o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, ele diz, a verdadeira circuncisão não é a circuncisão física, não é a circuncisão que nós podemos expor, não é o comportamento, a identidade judaica. A verdadeira circuncisão somos nós. Olha só, ele não diz a verdadeira circuncisão nós temos, é aquilo que nós temos. Não, ele diz nós somos a verdadeira circuncisão. Ele está dizendo que aquilo que identifica nós, que nos identifica como povo de Deus, não é algo que nós fazemos em nós, mas é algo que nós somos. O que você é o que identifica se você é povo de Deus ou não. Aquilo que você faz é apenas uma revelação daquilo que você é. Aquilo que você faz, as suas ações, as suas atitudes, apenas provam, apenas colocam em evidência quem você verdadeiramente é. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, a circuncisão na carne, ela nem vale a favor, nem vale contra. Não é de mérito algum a circuncisão ou a não circuncisão. É o que nós somos. Então ele diz, a verdadeira circuncisão, ou seja, a verdadeira marca do povo de Deus, é o que nós somos. E ele esclarece dizendo, o que é isso? O que é que nós somos? Ele diz assim, nós servimos a Deus no Espírito. Esta é a primeira marca que ele vai mostrar dos verdadeiros representantes do povo de Deus. Esta é a primeira marca, que nós prestamos um culto verdadeiro a Deus pelo Espírito. Interessante dizer que a palavra utilizada aqui, servimos, era a mesma palavra utilizada pelos judeus para se referir ao que os levitas faziam nos rituais. Olha só, aqueles judaizantes estavam dizendo, vocês cristãos precisam se adaptar à cultura judaica, se tornar judeus, para que vocês possam ser considerados povo de Deus.
Aí o apóstolo Paulo fala: olha, aquilo que eles fazem lá no templo, aquilo ali não é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto somos nós que fazemos em espírito. Ele faz lembrar ao que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, que o apóstolo João escreve no capítulo 4, quando ele diz: ó mulher, não importa se vocês vão adorar no monte ou se vocês vão adorar no templo, o que importa é que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo estava esclarecendo: a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro serviço a Deus é quando ele é feito pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós, para que possamos adorar a Deus. Não é possível adorar a Deus sem que isso nasça do seu interior, é algo que nasce do seu íntimo. Portanto, quando o Senhor falou através do profeta Jeremias, ele disse assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. E ele diz: ó homens de Judá, ó moradores de Jerusalém, o meu furor deixará de vir sobre vós com fogo, se vós circuncidardes o vosso coração. Então não é algo novo que o apóstolo Paulo está falando, é algo que é anunciado desde os profetas. A circuncisão, ela é no coração. É a marca, a evidência de que você faz parte do povo de Deus, é algo no seu íntimo, é algo no seu interior. E quando o Espírito Santo de Deus envolve você, você é levado a adorar a Deus. E a segunda marca que ele vai mostrar é que nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E ele coloca isso em oposição ao que ele vai falar mais na frente, quando ele vai dizer que aquelas pessoas que eram consideradas inimigas da cruz por ele vai dizer que elas se gloriavam daquilo que elas deveriam ter vergonha. Aquilo que elas se gloriam, na verdade, são a sua humilhação. Elas deviam se envergonhar daquilo. Tem gente que tem orgulho daquilo que faz de errado. Eu fiz isso assim e assim e me dei bem. As suas manobras, as suas ilegalidades, a sua corrupção, a sua imoralidade, as suas falhas. Você não pode ter orgulho daquilo que é errado. Você não pode ter orgulho do seu passado longe de Deus. Até porque nós não confiamos na carne. Essa é a terceira marca. Veja, nós nos gloriamos em Cristo, porque nós não podemos confiar na carne. A nossa carne é podre. A nossa carne não pode produzir bons frutos, bons resultados. Veja, nós estamos até agora entendendo o contexto que o apóstolo Paulo escreveu, o tema do nosso congresso. Ele mostra que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque somente no Senhor nós podemos nos alegrar. Ele mostra 3 tipos de líderes falsos, ou 3 comportamentos da falsa religião, que são os cães, são os maus obreiros e são aqueles que fazem parte da falsa circuncisão, a mutilação, a apelação religiosa. E agora ele está mostrando que a verdadeira marca do adorador é aquilo que ele é. E ele mostra que é o serviço a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Ele mostra também que o que nós podemos nos gloriar é aquilo que Jesus fez, é a obra de Cristo de Jesus, e esta obra tem efeito em nós. Nós não podemos, por exemplo, meus amados irmãos, dizer assim: olha só, eu fui extremamente usado por Deus, e por isso eu vou me gloriar. Porque, olhe, quando o meu conjunto cantou, foi um rebuliço.
muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Quando eu preguei, centenas de pessoas aceitaram a Jesus. Quando eu falei a respeito da palavra de Deus, as vidas foram transformadas. Você não pode se orgulhar em si mesmo. A nossa glória é em Cristo. Até mesmo a nossa piedade não pode ser vista por nós como motivo de glória. Nós temos que olhar para a nossa fraqueza, para a nossa carne. Apesar de eu ser o instrumento naquele momento, o Espírito Santo de Deus, pela sua própria vontade, decidiu agir e fazer maravilhas. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos. O único que é glorificado é Cristo. Por quê? Porque na carne nós não confiamos. Nós não temos méritos nenhum, sequer para a nossa salvação. Como é que vamos ter capacidade de ajudar os outros? Não tem como. É insanidade pensar nisso. Um cego guiando outro cego. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, assim como os outros também precisam. Então, quando nós nos gloriamos, nós não podemos nos gloriar nem nas nossas fraquezas, nem sequer quando nós fazemos algo para o reino de Deus, porque nós não confiamos na carne. Aí quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre este comportamento que estava acontecendo, da exigência da circuncisão, para que eles pudessem ter algum tipo de liberdade religiosa, o apóstolo Paulo fala: olha, e eu estou falando isso, não é porque eu seja um não-judeu, ou mesmo porque eu seja um prosélito, ou mesmo porque eu seja alguém que não tem estas prerrogativas. Muito pelo contrário, eu falo isso com conhecimento de causa. Se estas pessoas aí que estão exigindo que vocês se tornem praticantes do judaísmo para serem verdadeiros cristãos, eles têm alguma credencial, eu sou destacado nessas credenciais. Veja, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro que pode confiar na carne, ainda mais eu fui circuncidado ao 8º dia. Não foi alguém que foi circuncidado depois de adulto, não, eu sou descendente de hebreus, eu sou hebreu de hebreus, eu sou de linhagem tribal, eu faço parte da tribo de Benjamim, a tribo que veio o primeiro rei de Israel, a tribo de Saul, a única tribo que não se separou de Judá e permaneceu servindo a Judá em Jerusalém. Era uma tribo que, apesar de no começo ser desconsiderada quando Saul foi chamado, neste tempo era uma das prediletas, era a elite de Israel, a tribo de Benjamim. Então ele está dizendo assim: ó, eu faço parte da elite dentro do judaísmo, e eu mesmo nem escolhi isso. Eu tenho estes resultados por uma questão de linhagem, são privilégios recebidos. Portanto, nós vemos aqui ele falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. E ele diz mais: além desses privilégios, eu mesmo fiz escolhas pessoais e decidi ser um fariseu. Eu segui a doutrina mais cuidadosa e mais zelosa, de tal sorte que no zelo da minha doutrina eu persegui a igreja do Senhor. Ele está falando: eu fui um judeu completo, tão zeloso que eu persegui a igreja do Senhor. Aí é nesse momento que ele ainda diz mais: eu obedeci a lei de maneira irrepreensível, mas, versículo 7, que foi lido nesta noite: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Você entendeu o que é que o apóstolo Paulo considerava ganho e reputou perda por Cristo? Tem gente
que chega na igreja, depois que se converte, aí vê o apóstolo Paulo falando essas frases: aquilo que era ganho, eu reportei perda por Cristo. Aí ele vai falar da sua vida passada, e vai dizer tudo que fez de errado, todos os seus pecados cometidos. Ele vai falar a respeito de todas as injustiças que ele praticou, de todas as maldades que ele praticou, da vida perversa que tinha. Aí vai dizer: Cristo me transformou. Glória a Deus por isso, meus irmãos, é um milagre. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é da sua própria justiça. Ele está falando que ele era irrepreensível na lei. Ele está falando que ele era o homem mais religioso que ele conhecia. Ele era o homem mais obediente à lei que ele conhecia. Ele era o homem que seguia de maneira zelosa toda a palavra de Deus. Ele era um homem que conhecia e tinha na mente memorizada a palavra de Deus. Ele tinha a lei no seu coração, ele meditava na lei, ele conhecia toda a lei, e pelo zelo que ele tinha na lei, ele reputou os cristãos como idólatras. Ele considerava que os cristãos estavam adorando alguém que não era Deus, e por isso ele perseguiu a igreja. Ele considerava que aqueles que estavam contaminando a igreja eram dignos de morte. Este era o comportamento deste homem. Ele era um homem que tinha zelo pela palavra de Deus. Ele era um homem que não aceitava que a igreja ou que o povo de Deus, conforme ele entendia nessa época, fosse contaminado. E qualquer contaminação no meio do povo de Deus, ele queria jogar fora, conforme era o ensino da lei de Moisés. Foi a lei de Moisés que disse que os pecadores deveriam ser apedrejados. Ele estava seguindo a lei. Ele era irrepreensível perante a lei. Ele olhava para si mesmo e dizia: eu sou o verdadeiro povo de Deus. Ele olhava para si mesmo e dizia: eu tenho verdadeira justiça em mim. Aí este homem diz: eu joguei fora. Eu joguei fora a minha própria justiça. Eu joguei fora aquilo que eu considerava ganho. Tudo aquilo que eu considerava nobre e valoroso. O meu orgulho próprio, o meu próprio eu. Aquilo que antes eu olhava na lei e entendia como motivo de glória para mim, eu joguei fora tudo aquilo em que eu podia me gloriar. Para quê? Para quê? Para que eu pudesse conhecer a excelência de Jesus Cristo. Para que eu possa ganhar a Cristo, eu tenho que jogar fora o meu eu. É a reversão da contabilidade. É alguém que está fazendo os cálculos e ele está dizendo: isso é ganho, isso é ganho, isso é ganho, isso é ganho, isso é ganho. Aí ele dá um passo atrás, pensa melhor e diz: o que é isso? Tudo isso é perda, tudo isso é perda, não é ganho, não é ganho, não é ganho. Justiça própria não é ganho, sabe por quê? Porque ele descobriu que ele não tinha verdadeira justiça se comparada ao único verdadeiro justo. Quando você se compara com os seus iguais, quando você se compara com outras pessoas, você começa a perceber que há pessoas demais no mundo que carregam a maldade. Há pessoas demais no mundo que estão distantes demais de Deus. Mas eu preciso lhe dizer que o fato de existir alguém pior que você não lhe torna melhor. Você não é justo porque existe alguém em pior situação diante dos seus olhos. Porque diante de Deus, eu não sei se aquele que você considera como mais injusto que você verdadeiramente é. Talvez você não tenha tido a oportunidade, mas o material é o mesmo.
a carne, o coração. Enganoso é o coração do homem. Quando o profeta Isaías foi falar sobre as nossas melhores boas obras, os nossos melhores atos de justiça, ele comparou com trapos imundos. Para a gente, o que é que a gente pensa? Não, é um resto de pano sujo. Mas dentro do contexto judaico, todo mundo que leu aquilo ali entendeu. E eu vou explicar para você qual era o pensamento original. Imagine que chegasse aqui, nós estamos aqui reunidos, ambiente climatizado, e se chegasse lá na porta um leproso, como os leprosos do tempo do profeta Isaías, quando ele abrisse a porta lá, nós aqui sentiríamos o mau cheiro, o odor terrível das suas feridas, do pus, da imundície. Se nós, com um ato de bondade, decidíssemos limpar suas feridas, limpar a sua pele e vesti-lo com roupas limpas, ele não ficaria limpo por muito tempo. Em pouco tempo, as suas feridas iriam transformar as suas roupas limpas em trapos imundos. Para o profeta Isaías, trapos imundos são as roupas que foram contaminadas pela impureza. O que ele está dizendo é que as nossas melhores obras não passam apenas de um disfarce da nossa verdadeira natureza. A nossa imundície é tão grande, que por mais que nós nos esforcemos para apresentar-nos justos diante dos outros, isso é apenas uma máscara da nossa imundície. É apenas como alguém que limpa uma ferida que não está parando de expelir secreção. Vai continuar imundo, vai limpar e vai sujar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele percebeu que aquilo que antes ele considerava justiça própria não poderia ser considerado como justiça própria. Isto é, aquilo que antes ele considerava ganho, na realidade é perda. Nós não temos justiça própria. Nós precisamos reconhecer a justiça de Deus em nós. E neste momento, eu quero convidar você a refletir comigo. Comece a pensar, pare um pouco e comece a listar na sua mente aquilo que define você, aquilo que define quem você é e o que você considera como vantagem, os seus lucros, as suas vantagens. Quais são os seus resultados que você tem considerado como vantagem? Reflita sobre isso. Reflita aquilo que você considera como lucro. Reflita aquilo que você considera como ganho. Agora pare um pouco. Isso te aproxima de Jesus ou te afasta de Jesus? Se te afasta de Jesus, é perda. O apóstolo Paulo entendeu que a própria justiça dele, o entendimento que ele tinha da própria justiça, era perda, porque ele vivia de uma maneira que não reconhecia a necessidade de Jesus. Os seus ganhos, os seus lucros não podem fazer você pensar, entender que não precisa de Jesus.
Tudo aquilo que vem a você, que faz você entender que não precisa de Jesus, você deve descartar, considerar como perda, para que você possa ganhar a Cristo. Ninguém ganha a Cristo se estiver segurando algo que ele considere valioso. Eu estou agora com o microfone na mão e a Bíblia na mão. Se qualquer um de vocês me trouxer um tesouro, a única maneira de eu segurar esse tesouro é se eu me desprender de alguma das coisas que eu estou segurando. Não tem como eu, com as minhas mãos ocupadas, agarrar o tesouro que qualquer um de vocês aqui pudesse me trazer. A escolha que eu lhe dou esta noite, nesta tarde, é aquilo que você tem como precioso na sua mão, e o Senhor Jesus. Não tem como você ficar com os dois. Você tem que escolher o que é mais precioso. Você precisa entender o valor de Cristo e considerar todo o resto como perda, porque todo o resto não está na mesma categoria que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é o primeiro de uma grande lista de prioridades. O Senhor Jesus, Ele é o único. Ele não é igual a nós e melhor em grandeza. Ele não é igual a nós e melhor em qualidade. Ele não está na mesma categoria. Ele é único. Ele não é a sua maior prioridade. Ele não é o primeiro. Ele é o único. Todo o resto deve ser jogado fora. O apóstolo Paulo está falando da sua posição em relação à lei. Ele era irrepreensível. Ele está falando de justiça. Ele está falando de moralidade. Ele era um homem moral, correto, de boas obras. Era um homem que estava sempre na sinagoga, buscando conhecimento da lei, conhecimento de Deus. Era um homem que viveu toda a sua vida devotada à sua religião, a religião de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele considerou tudo isso como perda. O seu serviço na igreja não pode se comparar com o conhecimento da pessoa de Jesus, não pode atrapalhar o seu relacionamento com Jesus, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua profissão, nada pode concorrer com Cristo. Ele é o ganho supremo. Diante dele nós convertemos tudo em perda. Ele chama de esterco, lixo, algo para ser jogado aos cães, desprezível. Você considera a sua própria vida algo que você troca pela amizade com Jesus? O que é mais importante para você, a sua rotina? Porque é tão fácil evitar as coisas que nos aproximam de Deus, e é tão difícil dizer não para outras programações. Nós precisamos reconhecer estas palavras do apóstolo Paulo. E ele segue dizendo que nós precisamos ser achados nele. Que para que eu possa ganhar Cristo e que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé
para o conhecer. Olhe para mim. Por que você consegue me ver? Porque Deus lhe deu olhos. Olhe agora para as suas mãos. Ele lhe deu mãos. Você está me ouvindo? Está me entendendo? Ele lhe deu ouvidos. Você tem uma boca, e se você quiser, você pode dar glória a Deus. Porque Ele lhe deu. Esses pés, pisa assim, ó, sinta o chão. Está vendo aí? Ele lhe deu pés. Ele lhe deu todo um sistema. Um organismo vivo. Para quê? Para que Ele lhe deu? Para você fazer o que você faz? Você acha mesmo? Você acha que o que você faz com os seus olhos, com a sua boca, com as suas mãos, com os seus pés, com os seus ouvidos, com o seu corpo, a sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, a sua sexualidade, Ele lhe deu isso também. Foi para quê? Para você agir da maneira como vem agindo? Você passou a noite onde? Ele lhe deu um lugar para você passar a noite dormindo, para você repousar. Ele tem cuidado de você. Ele tem suprido todas as suas necessidades. Mas os seus olhos estão diante daquilo que é impuro. A sua boca fala palavras torpes. As suas mãos servem para enganar, para roubar. Você usa a sua boca para mentir. Você utiliza a sexualidade que Ele lhe deu para a imoralidade fora do casamento. Seu estômago, você coloca só lixo lá dentro. Tudo que você tem no seu corpo foi Ele quem deu. Você glorifica a Deus com as suas mãos? Você glorifica a Deus com os seus olhos, com a sua boca, os seus pés? Para onde você tem ido? Essas suas mãos, o que você tem tocado? Será que as suas mãos são puras? Será que as suas intenções, os seus pensamentos são puros? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura mentirosamente. Para que tudo isso? Para que você possa habitar na presença dEle. Tudo isso não é porque Deus é um tirano que exige um comportamento específico apenas porque Ele quer ver você sofrer. Não. É porque para estar na presença dEle você tem que estar adequado a quem Ele é. Você leva para sua casa pessoas com quem você não gosta de conversar. Você gasta tempo com pessoas com quem você não tem afinidade. Você foi criado para isso, para ter um relacionamento com Deus. Você foi criado para ter uma amizade com Deus. Você foi criado para ter esta aproximação verdadeira com Deus. E se nós somos criados para isso,
E nós vemos que o apóstolo Paulo considerou como perda aquilo que antes ele considerava ganho. E hoje, nós escolhemos coisas que são prejudiciais para nós e deixamos de lado o benefício da amizade com Deus. Você não foi criado para viver uma vida medíocre. Você não foi criado para ganhar dinheiro. Você não foi criado sequer para ganhar almas para Cristo. Você foi criado para ter uma amizade com Cristo. Faz parte desta amizade fazer a vontade dEle e, portanto, ganhar almas. Mas essa não é a sua finalidade, a finalidade da sua criação. Isso é apenas um caminho pelo qual andam aqueles que amam a Cristo. Mas você foi criado para ter uma amizade com Ele. Vai chegar um dia que não vai ter mais almas para ganhar. Vai chegar um dia que você vai ter somente Ele diante de você. E se você não ama a presença dEle, o seu lugar vai ser o único lugar daqueles que não querem uma amizade com Ele. A eternidade de justiça, de ira de Deus. Só há duas opções. E eu preciso dizer a você, tem gente que pensa que o inferno é um lugar onde estão pessoas pedindo para ir para o céu. As pessoas que estão no inferno, se lhes dessem a oportunidade, que estarão no inferno, se lhe dessem a oportunidade de abandonar o ego, de abandonar sua vontade própria, para ir para o céu, viver com Deus, elas rejeitariam, porque todas tiveram esta oportunidade e rejeitaram. Eu pergunto a você, você continuará rejeitando a oportunidade de abandonar o eu, a própria vontade, o ego, para fazer a vontade dEle, para ter uma amizade com Ele, para ter um relacionamento com Ele? O conhecimento de Cristo não é algo teórico. O conhecimento de Cristo não é apenas uma quantidade grande de conteúdos. O conhecimento de Cristo é um relacionamento pessoal, é uma experiência genuína com uma pessoa. Nós precisamos entender, Deus é uma pessoa. Jesus Cristo é um ser humano de carne, que é o próprio Deus encarnado. Como é que você se relaciona com uma pessoa? Ou você tem amizade, ou você não tem. Quem tem amizade com uma pessoa, conversa com essa pessoa, cultiva um relacionamento com essa pessoa. Qual foi a última vez que você orou? Como tem sido o conteúdo das suas orações? Como tem sido, qual o assunto das suas conversas com Jesus? Você começa a conversa com uma série de petições. Os discípulos do Senhor Jesus, eles nunca perguntaram ao Senhor Jesus como eles deveriam pregar. Eles nunca perguntaram ao Senhor Jesus como eles deveriam expulsar demônios. Eles perguntaram ao Senhor Jesus como eles deveriam orar. E o Senhor Jesus lhes ensinou. Ele disse: quando vocês forem orar, dirijam-se ao Pai, o Pai que está nos céus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas a primeira coisa que você faz na presença do seu amigo é pedir alguma coisa. Então ele não é seu amigo, você é apenas um interesseiro. Tem gente que pensa que Deus é um banco, que você vai lá pedir empréstimo. Deus, ele é seu amigo ou não? Você que decide, meu caro irmão. Mas eu preciso dizer nesta noite:
Deus não está interessado em interesseiros. Ele não está interessado em pessoas para trabalhar para Ele. Ele está interessado em pessoas que o amem e o adorem. Ele não está interessado em lhe dar pagamento pelo seu pelo seu grande trabalho. Ele está interessado em ter uma amizade com você. Por quê? Porque é chegado o tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, e em espírito e em verdade. E estes são os que o Pai buscam, disse o Senhor Jesus. Você pode pedir e dá-se-vos-á. Mas como é o começo da oração? É exaltação do nome dEle. Santificado, exaltado, exaltado seja o teu nome. É uma rendição completa, é reconhecimento de quem Ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou o universo. Nós nem sequer sabemos o tamanho, a dimensão do universo. Nós não conseguimos nem calcular a grandeza, a grandiosidade das estrelas, das galáxias, das constelações. Tudo isso está no campo hipotético dentro da nossa mente. Nós somos pequenos demais para isso. O planeta é grande demais para nós. Aí Deus, Criador de todas essas coisas, você chega para Ele assim: estou precisando disso, estou precisando daquilo, faça isso, faça aquilo. É o garçom, é o seu empregado, é o seu escravo. As orações que o apóstolo Paulo faz em suas cartas são orações em busca do conhecimento de Deus, em busca de mais conhecimento de Deus por si e pelos seus irmãos. Vamos orar nesta noite. Vamos orar pedindo conhecimento de Deus. Vamos orar pedindo para que Ele quebre o nosso ego, para que aquilo que nós considerávamos como ganho, nós possamos reputar como perda, para que nós possamos desconsiderar a nossa justiça pela justiça de Deus. Eu convido você a ficar de pé, para fazermos esta oração juntos. Eu não quero que você fique olhando para mim, nem ouvindo a minha oração. Eu quero que aí onde você está, se de alguma forma Deus falou com você, convidando você para ser amigo dEle, feche seus olhos. Aí onde você está, curve sua cabeça e comece a falar com Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você orou pela última vez. Eu não sei qual tem sido o conteúdo da sua oração, mas hoje à noite, hoje à tarde, ore como quem encontrou-se com o seu único e verdadeiro amigo. Não ore com expectativas de resultados para o agora, para esta vida terrena. Ore visando os céus. Ore lembrando que você tem uma eternidade pela frente. Ore lembrando que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, e não é você quem decide nada. Entregue o comando da sua vida na mão dEle. Declare a grandeza dEle na sua vida. Reconheça o que Ele tem feito. Reconheça a bondade dEle para a sua vida, de onde Ele lhe tirou e onde você está agora. Reconheça o poder dEle transformador na sua vida. Reconheça o poder dEle libertador na sua vida. Agradeça, glorifique,
esse nome, exalte o poderoso, exalte este Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, em tua casa. Senhor, nós não queremos continuar do mesmo jeito que estamos. Nós queremos uma amizade mais íntima contigo, uma amizade mais profunda contigo. Nós queremos, Senhor, uma amizade verdadeira contigo. Nós queremos, Senhor, relacionamento contigo. Nós queremos, Senhor, colocar de lado a nossa própria justiça, colocar de lado, Senhor, a nossa religiosidade, colocar de lado, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de uma amizade contigo. Senhor, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, diante de Ti, porque queremos mais de Ti, queremos mais conhecimento de Ti, queremos mais da Tua presença, mais, Senhor, da virtude do Teu Santo Espírito. Nós queremos o Teu caráter sendo moldado em nós. Nós queremos, Senhor, glorificar o Teu santo nome através das nossas vidas. Nós queremos, Senhor, não só sermos alvos do Teu favor, mas nós queremos também, Senhor, oferecer a Ti a nossa vida em glorificação ao Teu nome, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Queremos, Senhor, nos render a Ti. Queremos, Senhor, nos entregar a Ti. Nós queremos, Senhor, usar todo o nosso corpo, toda a nossa inteligência, todas as nossas capacidades para a glória do Teu nome, todos os nossos recursos, toda a nossa energia, Senhor, que nós possamos viver de uma maneira que a nossa vida seja um culto a Ti. Eu oro, Senhor, nesta tarde, pelos Teus filhos que aqui estão. Senhor, ouve a oração que é feita neste lugar. Senhor, ouve a oração que os Teus filhos estão fazendo nesta tarde. Ó Senhor, ministra os corações. Senhor, liberta, traz paz para aqueles que estão, Senhor, cativos e oprimidos. Traz, Senhor, libertação. Traz, Senhor, renovação. Traz vida, Senhor, para os ossos que estão secos. Traz vida, Senhor, para aqueles que estão sedentos. Traz, Senhor, alimento, traz água, que possa jorrar uma fonte em cada um de nós, que nós possamos ser instrumentos Teus, que nós possamos, Senhor, sermos, Pai, uma chama acesa no meio dessas trevas, Senhor, no meio deste mundo de trevas, que nós possamos ser uma luz a iluminar, com a Tua luz, Senhor, com o Teu conhecimento. Ó Pai, ajuda-nos a viver para Ti, a renunciar tudo por Cristo. Senhor, que nós possamos entender e reconhecer que vale a pena renunciar tudo por Ti. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Os Teus filhos, Senhor, estão aqui na Tua casa. Eles reconhecem a Ti como Deus. Nós reconhecemos que fracos somos. Nós reconhecemos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Até mesmo, Senhor, nas menores coisas, nós não podemos sem Ti. Nós não temos, Senhor, condições de fazer sem Ti. Cria em nós
um coração novo. Cria em nós a tua vontade. Cria em nós um desejo por ti. Cria em nós amor por ti. Cria em nós, Senhor, reverência, Senhor, a ti. Cria em nós, Senhor, um coração quebrantado e rendido a ti, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Toma-nos, Senhor. Faz-nos, Senhor, novas criaturas, Senhor, que refletem a tua natureza, o teu caráter. Que nós possamos desprezar toda facilidade que possam nos oferecer. Ó Senhor, que nós possamos olhar para as facilidades que nos afastam de ti e desprezá-las, porque mais importante, maior é, Senhor, ter uma amizade contigo. Que nós possamos desprezar tudo aquilo que um dia nós consideramos valoroso, tudo aquilo, Senhor, que um dia nos tirou o tempo da tua presença, tudo aquilo, Senhor, que um dia reduziu o tempo da nossa oração, tudo aquilo, Senhor, que um dia reduziu o tempo da nossa leitura, o tempo da nossa vida devotada, o tempo, Senhor, da nossa dedicação à tua obra, ao teu reino. Senhor, tudo aquilo que um dia nos fez desprezar o teu chamado, tudo aquilo que nos fez desprezar um encontro contigo, Senhor, que nós possamos, como o apóstolo Paulo, entender que viver é para ti, e que partir daqui é um prêmio para viver contigo para sempre. Que nós possamos amar tanto a ti, que venhamos desprezar esta vida terrena, esses prazeres humanos carnais, pelo desejo da tua presença. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que tu tens pra mim. Eu sou teu e tu és
Jesus está falando com você aí, e eu quero convidar as pessoas que querem ter algo especial com Jesus. Você já é crente, mas você quer mais, e você quer assumir um compromisso hoje, de buscar mais dele, de uma amizade com ele, de abandonar tudo aquilo que um dia você julgou importante e render-se por completo aquilo que é precioso para você. Você vai jogar de lado, você vai desprezar. Eu não sei o que é, eu não sei, e vai colocar Jesus como centro da sua vida, como o único motivo genuíno de alegria na sua vida. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Vem aqui à frente, para que nós possamos juntos orar. E eu quero convidar também aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Nós vamos orar por vocês também, para que Jesus venha batizar. Se você crê que Ele tem poder para fazer você desejar Ele ainda mais, venha aqui à frente. Não venha confiando na sua carne, não venha confiando que você a partir de hoje vai ser o maior crente por conta própria. Venha confiando que apesar das suas fraquezas, Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Ele vai mudar as prioridades da sua vida. Ele vai transformar você de uma maneira completa, uma maneira que você mesmo não vai se reconhecer e vai dizer: meu Deus, quem era eu? Estas coisas que antes eu amava, antes eu desejava ardentemente, não são mais importantes para mim. Importante para mim, só o Senhor, só o Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu quero convidar vocês que vieram aqui à frente a se abraçarem, as jovens entre si, os jovens entre si, aqueles que são mais próximos, irmãos, primos. Encontre alguém agora, e você não vai orar por si, você vai orar por essa pessoa com quem você está abraçado. Você vai citar o nome dela em voz alta, ela vai ouvir você orando por ela. Fiquem próximos, se abracem mesmo.
E você vai começar em voz alta a orar pela vida dessa pessoa. E você vai orar para que Deus, o Todo-Poderoso, glorifique o nome dEle na vida dessa pessoa. Você vai ser instrumento de Deus. Você vai fazer igual o profeta Ezequiel e vai dizer: Deus, cria carne aqui, cria tendões aqui, cria, Senhor, pele aqui. E mais do que isso, Senhor, traz dos 4 cantos, dos 4 ventos, o Teu Espírito Santo para esta vida. Você vai orar para que o Espírito Santo de Deus desça sobre este seu irmão, sobre esta sua irmã. E o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo já está sendo derramada em nosso meio. A unção do Espírito Santo já está entre nós. Enquanto vocês oram uns pelos outros, vocês estão orando para a glória de Deus. Vocês vão orar para a glória de Deus. Não é para Deus usar, não é para Deus curar, não é para Deus batizar. Você vai orar para que Deus glorifique o nome dEle na vida do seu irmão. Vai orando para Deus glorificar o nome dEle na vida do seu irmão, da sua irmã. E enquanto isso, Ele vai curando, Ele vai transformando, Ele vai restaurando, Ele vai dar um novo corpo, uma nova mente, uma nova história. Ele vai transformar. O Espírito Santo de Deus está descendo, está em nosso meio. Mais de ti. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Diga mais uma vez: que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai querido, os teus filhos, a tua igreja, o teu povo está reunido em adoração a Ti, em rendição a Ti, clamando a Ti, não em favor próprio, mas pelo Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado. Estamos rendidos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza,
reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua majestade santa, reconhecendo que só tu és Deus, que só tu és Senhor, que só tu, Senhor, és digno de ser exaltado, que só tu, Senhor, és digno de honra. E nós não estamos orando agora somente por nossas vidas, mas que as nossas vidas sirvam para a glória do teu nome, para que as nossas vidas, Senhor, que são frágeis, que são fracas, pequenas, possam servir ao teu glorioso nome. Que nós possamos, Senhor, apesar das nossas fraquezas, servir como luz, luz, luz para o mundo. E que o teu nome, que está acima de todo nome, seja exaltado entre os povos, através da vida de cada um de nós. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Liberta, liberta, cura, sara, sara, batiza com o Espírito Santo. Que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Pai, eu oro agora pelas famílias destes jovens. Eles estão aqui, Senhor, representando famílias, lares, casamentos. Restaura os lares, restaura, Senhor, que haja conversão na casa, que haja renovo, que haja, Senhor, quebrantamento, que haja, Senhor, profissão de fé, que haja, Senhor, uma transformação completa, para a glória do teu nome. Que o teu nome possa ser exaltado nas famílias desses jovens. Que as famílias desses jovens, Senhor, sejam alcançadas pela tua bondade, pela tua misericórdia, através deles. Usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção, o teu Espírito Santo, para que eles possam ser usados no lar deles. Eles voltem diferentes, eles não voltem mais os mesmos. Oh, Senhor, dentro de casa, os pais vão reconhecer a diferença. Os colegas no trabalho, na faculdade, na escola, vão saber: não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Tem o Espírito Santo de Deus na vida, tem o Espírito Santo de Deus na vida.